Graça e paz a todos vocês. Eu vou começar essa live, eu não quis avisar ela a ninguém, das pessoas que sempre estão me seguindo, porque eu queria fazer essa live com tranquilidade, porque, na verdade, quando tudo começou na minha vida, eu lembro que em 2019 eu comecei a fazer live lá no Facebook, não tinha ninguém, e eu falava, entregava o evangelho, porque eu não gosto muito dessa coisa de edição de vídeo, principalmente quando é para falar sobre a palavra de Deus, eu gravar um vídeo, eu não consigo. Live, que é uma coisa assim ao vivo, ficou do jeito que ela é. Eu espero que entendam. Tem realmente uma total diferença de você gravar vídeo cheio de dedos, né? Medindo o que você vai falar. E eu não tenho essa coisa de ficar medindo o que eu vou falar. Então, eu preciso dar esse aviso. Eu sei que os meus vídeos, eles não repercutem. E ainda que ele repercutisse no nível que nós estamos, de falta de fé, falta de amor, eu duvido muito que as pessoas tenham seus olhos e ouvidos espirituais abertos. Nessa altura em que estamos, nos acontecimentos. Mas eu preciso que você entenda, porque eu já tenho alguns vídeos aqui no YouTube. Eu não comecei aqui no YouTube, eu comecei no Facebook. Depois pulei para o Instagram em 2021 e encerrei e vim realmente para cá, esse ano. E eu preciso que você que quer entender a verdade do que Jesus veio fazer aqui nessa terra, você fique nessa live. Eu não sou pastora e nem tenho pretensão nenhuma de ser, que o pastor é Jesus. Eu não tenho pretensão nenhuma em construir nenhum tipo de igreja, porque quem está fazendo isso é o Espírito Santo de Deus, no coração de muitas pessoas, não de todas, porque muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Desde cedo eu acordei e fiquei pensando assim, meu Deus, eu não estava querendo ir hoje sair para resolver umas coisas familiares, e porque a minha angústia era tão grande que eu não sabia se eu fazia alguma coisa para mim ou se eu ficava para fazer alguma coisa da parte de Deus. E eu decidi ficar. Todos saíram, não sei se em algum momento durante a live vão chegar, mas eu estou, Deus e eu. E porque fiz logo o que eu tinha que fazer para poder vir para cá. Porque são na verdade vários dias e hoje pela manhã eu pensando nisso, nessa situação de como o mundo foi enganado. Eu fui também enganada, mas o Senhor abriu os meus olhos espirituais e os meus ouvidos para entender o porquê das Escrituras. Sabe, quando a gente ouve falar sobre o Evangelho, a gente vai ouvir pastores, infelizmente, não me alegro com isso, mas é uma realidade e não há como negar. Nós vamos ver pastores preocupados com engordar as ovelhas. Isaías falava sobre isso, que os pastores de Israel, os sacerdotes de Israel, os escribas, né, eles se preocupavam com leis religiosas e governamentais, eles se preocupavam muito com a aparência e suas regras predominavam em tudo. Mas uma das coisas que eles mais se preocupavam era engordar as ovelhas, que Isaías vai falar isso meio que em parábolas, porque Isaías nem podia escrever abertamente. Você vai observar que a Bíblia foi escrita dessa forma, não porque o idioma de origem era difícil, mas é porque difícil era se manter escrito o que eles diziam. Tanto é que quando Jeremias vai escrever para o rei, que ele
ele fala, o irmão que estava com ele, que eu não lembro agora o nome, que ele escreveu tudo para entregar para o rei. Quando esse pergaminho, quando esse pergaminho, esse seja lá o que foi, que chegou lá, escrita de que Jeremias havia anunciado para ele a respeito do que ia acontecer com Israel, com aquele lugar, o rei pega, lê, alguém lê para o rei, depois ele pega aquilo ali, pega um canivete, porque não era papel, que era com certeza era no couro de algum animal. Ele rasga e joga no fogo. Então, tudo que ali Jeremias estava dizendo abertamente para ele. Ele estava dizendo que o pecado que cometiam, o que as leis dos governos estavam fazendo, que era contrário à lei de Deus. Eu não disse, chegou gente. Não sei, eu não sabia disso, não. Deixa eu ver quem é que está chegando aí. Eu não estou dizendo? Quem é? Hã? A minha filha, que é impossível. Olha que milagre, querida. Eu ia buscar aqui uma coisa. Oi, tô fazendo uma live. Vocês vêm bate e volta, é? Pra pegar uma... Tira aí. É nem ferramenta, é... Tá bom, materiais. tá bom. Eu vou continuar essa live aqui. Peraí, só me centralizar aqui. Então, deixa eu ver onde é que eu parei, porque eu me desconcentrei toda, né? Que eu nem esperava que ela viesse aqui agora. Ai, minha gente, ao vivo é isso. Mas peraí, deixa eu me lembrar. Sim, então o rei, quando ele recebeu aquela carta de Jeremias a respeito do sistema, como o sistema trabalhava, governamental e religioso, porque tudo que eles constituía como lei, tudo que eles constituíam era para oprimir o povo, que não mudou nada. Você vê a opressão que existe com a humanidade, a divisão social que sempre existiu, todas as coisas que levam para o egoísmo de quem governa. E o governo nunca andou sozinho, sempre com o sistema religioso. Então, quando Jeremias, naquela época, foi chamado para levar a verdade do que estava acontecendo, do plano dos governos para a população e também para o rei se arrepender, o rei não quis ouvir. Quando o rei ouviu que Deus estava condenando todas as coisas que eles estabeleciam, que a população estava sendo conduzida no engano e que tudo aquilo ali ia gerar em conflitos, que é as guerras que até hoje existem, Deus avisou através de Jeremias e do escrivão que estava com ele. Porém, vai bater. Porém, o rei passa o canivete e joga no fogo, destruindo, porque ele não aceitava. Deixa eu procurar aqui exatamente onde foi isso aqui, já que eu toquei nesse assunto. Vou lembrar aqui que o rei vai... Mãe. Tchau, Deus abençoe. Lindos, amo vocês, coisa mais linda. Tchau, mãe. Tchau, amo muito. Cultivação é O que você tem? Tá com dor de cabeça? um pouquinho só, mas acho que é por causa que eu tava passando hoje. Amo sua vida, viu? De verdade. Tchau. Fecha pra mim, senão vai bater. Então vou procurar aqui o negócio do vídeo. Pronto, acho que eu achei. Ainda tô conseguindo fechar a porta. Gente, a live é isso mesmo, tá? E eu fico toda desconcertada. É difícil ela vir, viu? Esses horários assim. Então vamos lá. Eu acho que é esse aqui. Peraí. Você vai encontrar isso aqui em Jeremias 36, no versículo 11. Eu acho que alguns de vocês já sabiam onde é que é. Porém, eu tinha esquecido e ainda mais chega esses contratempos, aí a pessoa fica boba, mãe. Aí erra tudo. Vamos lá. Aí, aqui no versículo 20 de Jeremias, capítulo 36, o rei vai dizer assim: depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. Jeudi pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama
e o leu diante do rei, todas as autoridades que estavam com ele. E o rei estava sentado em seus aposentos de inverno pelo 9º mês do ano. E diante dele estava o braseiro aceso. Sempre que Jeudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro, e ninguém ficou com medo, e ninguém rasgou as roupas, nem o rei, nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eutanã, Delaías, Gemarias tivessem insistido que o rei não queimasse o rolo, e ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou Jeremiel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Aí você lê todo depois de Jeremias 36. Mas por que eu toquei nesse assunto de Jeremias? Porque Jeremias foi levantado para falar para os reis, para as nações. Porque Jeremias, não só Jeremias, meus irmãos, a partir de Isaías, na verdade a Bíblia inteira vai falar sobre isso. E é isso que eu vim fazer nessa live hoje. Para você examinar as escrituras. Porque olha, como é que nós estamos vivendo hoje, minha gente? Nós estamos vivendo hoje uma situação tão complicada. Porque nós estamos no meio de um evangelho cheio de fábulas, cheio do fermento do fariseu. Aparentemente está muito bom, está agradável, está apetitoso, é muito bom para o estômago. Ai, saciei a minha fome, mas é algo temporário. Tudo aquilo tinha um volume, mas o que tinha de conteúdo era quase nada, porque o fermento ele serve para dar aquela aparência levedada. Assim está o evangelho hoje, um evangelho raso. Você vê, ai, que maravilha! Oh, que construções grandiosas! Olha, o pastor da igreja tal construiu uma igreja muito grande. Tá tudo muito enorme, tudo maravilhoso. Ai, que emoções, todos pulando, gritando. Cada um não corte o cabelo, não use saia longa, cada um com seus dogmas e seus rituais, e preocupados com a aparência, preocupado com não coma isso, não coma aquilo, não toques aquilo, não proves aquilo. E as pessoas se chorando, se emocionando. Eu fui na igreja, recebi uma mensagem. Olha, Deus usou um fulano de tal e disse a minha vida inteira. Então nós estamos cheios de mercadejantes, como Isaías lá atrás fala. Você não vai só ver a partir... Nós temos 17 livros de profecias a partir de Isaías. E nós vamos ver lá todos eles fazer o quê? Você já parou para perguntar isso? E observar, porque a Bíblia não é um livro para a gente ler, é um livro para a gente examinar, que os profetas antigos, eles não estavam preocupados em fazer livros para vender, mas eles estavam preocupados porque eles viam os governos, a religiosidade, que sacrificava o povo com fardos pesados, oprimia e os condicionava do mesmo tanto que Faraó, e que isso nunca tinha mudado. E por causa da rebeldia do povo de sempre querer um rei para governar Israel e Jerusalém e as cidades e as nações, e não ouviam a Deus, não obedeciam a Deus, queriam fazer do seu modo e seguir os governos e o sistema religioso da época, que os condicionava com muitos dogmas, que são doutrinas pesadas e ritos pesados. Eles atavam o povo com essas coisas pesadas e o povo tinha medo de tudo, porque achava que tudo que eles fizessem, eles iam ser condenados ao inferno e não iam ter promessa de nada. E lá atrás, eles nem tinham muito expectativa de algum tipo de promessa que eles pudessem compreender. Eles esperavam que eles tivessem acesso a Deus, como vem nos relatos do livro de Jó e de Salmos, que muitos de vocês religiosos usam para pregar prosperidade. Quando, na verdade, todos os salmos de Davi, você examinar, se você a partir de hoje começar a pegar salmos e não olhar ele como uma melodia, como alguém que está querendo encantar, se olhar a profundidade do que Davi dizia, é muito sério. Porque Davi vai dizer a respeito do que os ímpios cometiam, dos rebeldes que não ouviam a voz de Deus, de tudo que Deus fez em Jerusalém,
Israel e todas as cidades, da promessa a respeito de Jesus, do que de fato tudo, é muito grande. Se você pegar o livro de Salmos e for fazer uma pregação, você vai passar mais de um ano para explicar tudo aquilo ali, porque é muita coisa. O livro de Jó não é um livro para você pegar e dizer assim, você vai ser próspero, rico e abundante. Não, o livro de Jó é um reflexo da realidade de Israel. Porque quando você olha para Jó, ele se apresentava ao Senhor, mas os filhos não. Os filhos bebiam, comiam e não se apresentavam ao Senhor. Assim é um reflexo do que é o mundo hoje e do que foi Israel no passado. Então todos os profetas, em cada geração que eles existiram, eles tinham sonhos, visões, revelações da parte de Deus para dizer ao povo que eles estavam seguindo reis e religião e que tinham uma promessa de expiar os pecados daquele povo. Porém, eles personificavam tudo como até hoje, cheios de rituais, cheios de paganismo, misturas religiosas, porque aquele território que você diz assim, só tem a faixa de Gaza. Se você for para a história, você vai ver que aquele território todinho do Oriente era um território só. Com muitas crenças, com muitos conflitos entre eles, mas os conflitos não eram desses níveis que nós vemos hoje. Sempre existiu conflitos de invadir uma terra do outro, você vai ver isso na história. E que Deus, ele sempre estava com o seu povo, porque e inclusive Deus vai dizer, eu não estou com vocês porque vocês me servem. Eu estou com vocês porque aqueles que estão atacando vocês são ímpios. Porque todas as vezes que eles não obedeciam ao Senhor, morriam todos. E Deus não estava com eles. Até a presença de Deus se retirava. Quando você vai ver várias vezes, por causa da desobediência, Deus destruir Jerusalém. Não é só uma vez. E todos os profetas perguntavam. Então você vai ouvir isso lá nos evangelhos, Paulo dizer... Os profetas queriam entender em que tempo, em que ocasião, que isso iria acontecer. Isso o quê? Que o Espírito de Deus convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, que era o que aconteceu quando Jesus veio, que ele ressuscitou e subiu aos céus. Então, quando a gente vai se aprofundar nessa questão de que os profetas não estavam ali para escrever livrinhos, eles estavam preocupados porque eles viam como o sistema persuadia o povo, como condicionava o povo na escravidão e no paganismo e na idolatria. Então, Deus tem uma promessa que é desde o princípio de vir um descendente, que era Jesus, que através dele, só apenas dele, poderia nascer uma nova descendência que agora não mais iria o adorar com papiros, pergaminhos, que esta lei estaria dentro do ser humano, a qual ninguém poderia corromper, porque uma vez recebendo esta presença trataria até o final para herdar a salvação. Só que eles não conseguiam entender, os governantes não entendiam o que os profetas falavam, os profetas queriam compreender em toda a sua plenitude aquilo, mas eles só almejavam na expectativa que Abraão teve, de esperar um cordeiro, prover alguém que não mais precisasse ficar matando animais, que inclusive Deus vai dizer na palavra, lá nos profetas, que isso não era do agrado dele, mas ele criou a lei por causa da dureza do coração do homem, por causa da queda do ser humano, que na verdade o ser humano sempre quis dominar-se a si mesmo, governar-se a si mesmo, seguir seus próprios caminhos, fazer o que eles querem. E sempre foi assim. Você vai ver, se você começar a observar o livro dos profetas, vocês vão ver o tempo todo governos oprimindo o povo com engano e muita tirania. Você vai ver Ezequiel ser usado para isso. Você vai ver lá a carta, a sátira que ele faz para o rei de Tiro, que era Irão III, lá em Ezequiel 28. E você vai ver também vários, não só Ezequiel, falar sobre isso o tempo inteiro a respeito dos reis. E Deus permitia a destruição porque Deus queria matar o povo? Não, porque não, a promessa é que não vai ficar. Para haver regeneração, não tem como haver ímpios. Não dá para Nova Jerusalém conviver com ímpios. Quem é a Nova Jerusalém? Vocês personificam a Nova Jerusalém o tempo todo como uma cidade. Sim, de fato, é uma cidade, Jesus foi preparar, mas ele está preparando no coração de muita gente, não de todas, lamentavelmente, porque muitos dizem que crê, mas é só da boca para fora. Não é
não é da forma que de fato Deus, desde o princípio, veio trabalhando sobre isso. Depois de 42 gerações, Jesus vem para se cumprir tudo que os profetas antigos esperavam, a promessa de Abraão, que diante de João Batista, ele viu aquele povo era descendente de Abraão, mas não estava para herdar a terra prometida. Eles queriam terra, claro que eles sempre quiseram poder e domínio, mas eles não herdariam. Quem que herda? Aquele que é tratado de dentro para fora. Produzam, aí ele vai dizer, João Batista, produzam frutos dignos de arrependimento, frutos genuínos. Porque se Deus quiser dessas rochas, ele faz nascer a descendência a Abraão. Porque eles sempre pensavam, não, eu sou da hierarquia de Abraão, eu sou descendente de Abraão, eu sou de fato israelense. Muitos dizem que são israelenses sem ser. Dizem que são judeus. Você pode até ser judeu, mas se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você já está condenado de acordo com a palavra de Deus. E ela é irrevogável. Não tem como você mudar, porque você pode ser o maior governante desta terra. Mas se você não crer que Jesus é o Filho de Deus, você não vai jamais herdar a terra prometida. Os governos do passado não entendiam o que os profetas falavam. Eles pensavam que era sobre trono, era sobre terreno. Se espiar os pecados do povo, os governantes mandaram chamar Ananias para profetizar, para dizer para o povo, venham para cá. Deus já vai cumprir o que ele prometeu. Assim como hoje, Benjamin Netanyahu vai para a ONU, pastores famosos, faz os seus podcasts e diz assim, Isaías 66 cumpriu. Lá, versículo 7 de Isaías 66, no podcast, um pastor muito famoso, conhecidíssimo, vai e diz, não, a ONU em um só dia estabeleceu Israel. Não. A Bíblia é muito clara quando Deus, Ele mesmo fará isso. Aí vocês dizem que estão esperando Jesus chegar, não estão. Sabe por quê? Porque vocês de fato não acreditam que Ele vai voltar. Sabe por que não acreditam? Porque vocês esperam que os Estados Unidos ajudem Israel, criada pela ONU em 1948, que é a imagem, né? Criação é uma imagem. Criar, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Israel, Estado judeu, é uma criação da ONU. O que é a ONU? É uma criação de toda uma Europa junto com a sua extensão, que é os Estados Unidos. Porque quando houve todos aqueles conflitos, naqueles territórios que sempre houve conflitos entre eles, e ali morava todo tipo de tribos, né? Porque você sabe que teve todas as tribos divididas e eles todos se misturaram ali. Então eles tinham sempre conflitos, que inclusive eu já mencionei numa live a respeito disso, a respeito de Davi, não só Davi, todos eles, olha, Golias quando chegou para querer chegar àquela luta com Davi, ele simplesmente, ele queria, olha, se eu vencer essa luta, vocês vão trabalhar para nós, os filisteus, mas se vocês vencerem, nós trabalhamos para vocês. Então, eles sempre, isso não só foi com Davi. Você vai ver isso todo no livro dos profetas, toda a história, não só nos profetas, no passado, a história toda que eles vão contar, esses conflitos entre eles, de sempre houve essas confusões, porque foi desde o princípio, desde a queda do ser humano, quando se misturaram com quem não era para se misturar. Ou você acha que foi uma fruta que alguém comeu? Não foi sobre fruta que alguém comeu. Você olha para Gênesis 3 direito e presta atenção em Gênesis 3 e vai olhar Ezequiel 31, vai olhar Isaías 14, Ezequiel 28, vai examinar bem o livro de Isaías, começa a andar pela Bíblia, pensar, pedir ao Espírito Santo de Deus para observar, de fato, não foi sobre uma frutinha, foi sobre Deus cercar aquele povo que ele separou no princípio e disse, olha, todos vocês podem usufruir, mas cuidado, você vai ver quem? Você vê o tempo todo o Egito, outros que tinham outros deuses, o tempo inteiro tantos outros deuses, adoração a outros e Deus cercar. Mas o que o pessoal fez Deus fazer? Queremos fazer do nosso jeito. Se misturaram, a ponto até de Esdras rasgar as suas vestes, arrancar o cabelo da cabeça e a barba, ao ver o seu povo se misturar.
E quando que vai se cumprir? Eles se preocupavam. Quando que agora vai se cumprir essa promessa que o povo está tudo se misturando, assim como foi no princípio, a rebeldia? E Deus vai falar, mencionar muitas vezes também lá no Novo Testamento, e não só no Antigo, a respeito do que o povo hebreu fez quando Moisés os conduzia. Porque o povo estava com a adoração ainda aos deuses do Egito, estavam pensando em comer suas carnes, fazer suas festas e adorar outros deuses. Eles não tiravam isso dos seus corações. Tanto é que Deus fez andar em ciclo 40 anos e morreram muitos. E Deus sempre remanejando o povo a fim de separar aquele povo que de fato adorava a Deus. Porque o povo se corrompeu, se misturou. Então, quando Deus, desde o princípio, vê o ser humano, adoração, mas aí não se apresentavam e adoraram ao Senhor. A história de Jó. Se corrompiam, Satanás vai e diz, olha, tu dá tudo a ele. Mas por quê? Jó tinha medo. Jó temeu. Jó temeu não por ele. Jó temeu pelos filhos, porque ele sabia quem era Deus. E Deus vai e permitiu por quê? Por causa de Jó? Não, por causa dos filhos. E lá na frente, você vai ver em Ezequiel 14, Deus falar com Ezequiel, porque Ezequiel, preocupado com toda essa destruição que acontecia com Israel, e quando que essa promessa ia acontecer, porque todas as vezes as cidades eram todas destruídas com fogo, muita violência, e ele vai falar, nem que Noé e Jó, né? E eu esqueci o nome do outro, deixa eu ver aqui para dizer bem certinho, que é tanta coisa. Vamos lá para Ezequiel 14. Acho que é em Ezequiel 14 eu estou confundindo, peraí. Nem que Noé, Daniel e Jó tivessem aqui, eles se salvariam, somente eles. Não salvaria os seus filhos. Por quê? Porque só eles? Porque eles eram tementes. Mas quem estava naquele povo lá, Deus vai dizer para Ezequiel, lá em Ezequiel 14, olha, nem que Noé, Daniel e Jó tivessem aqui, eles não salvariam esses filhos de Israel. Morreriam todos. Por quê? Porque desobediente. Só se salvariam apenas eles. A mesma coisa aconteceu lá. O diabo veio, destruiu tudo. E Deus sempre foi por causa da descendência dos malfeitores. E você vai ouvir em Isaías 14, Ezequiel 28, e os servos de Deus todos falar a respeito da semente do mal. Quem era a raça da serpente? Olha, quando Deus lá em Gênesis 3 vai dizer, disse, olha, serpente, por causa do que tu fizesse, que lá em Apocalipse vai dizer, dragão, Satanás, a antiga serpente, vocês vão sempre idealizar uma pessoa, né? Não, vocês personificam demais as coisas. A Bíblia não é para ser personificada. Portanto, ela era escrita desta forma para que ela pudesse circular. Porque eles rasgavam, tocavam fogo, mandavam prender profeta. Por isso Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Quantas vezes os profetas choravam por causa de Jerusalém, de ver tudo aquilo que Deus mostrava para eles. Mas por que Deus mostrava para eles? Porque eles eram fiéis, os profetas. E porque o povo não ouvia, dura cerviz. Aquela figueira não tinha fruto, de um momento não estava dando fruto. Depois de 42 gerações, depois de um remanejar inteiro, de Deus separar o seu povo e de dizer também para Ezequiel, disse, olha, não foi sem motivo que eu destruí Jerusalém. No final você vai ver por que eu destruí. Todas as vezes eu fiz isso com ela. Que você vai ver o seu povo voltar com a conduta irreprovável. Por quê? Porque Deus estava apresentando ali para ele, olha, nem que Noé, Daniel e Jó estivessem aqui. Esse povo está corrompido. Aí ele diz para Ezequiel, lá em Ezequiel 14, ainda eu vou deixar um pouquinho de gente, que eu vou levar para além de Babilônia. Por que Deus fez tudo isso? Irmãos, se Deus não tivesse pegado esse povo que creu, e ainda como escravos, exilados, mandados espalhados para todas as nações, todos os continentes, de fato, tinham explodido tudo, não sobraria mais nenhum ser humano que pudesse receber a promessa. Você consegue entender que o evangelho não é algo fictício, como a gente vê nesses podcasts? Eu fico revoltada hoje de ver quanta leseira. É muito bonito de se falar a eloquência desses homens.
De um evangelho tão raso, de pegar salmos e a ponto de abrir em prateleira e deixar lá Salmo 23, Salmo 91, de interpretar Jó e Ezequiel 37 como coisas fictícias. Teve um vídeo que apareceu para mim no YouTube, eu disse, meu Deus, eu não vou nem olhar um negócio desse. Aí o código de chave que tem Ezequiel 37 não tem código de chave nenhum. Ezequiel 37 fala de uma realidade igual Apocalipse 11. De que quando o Senhor abrir esse céu, e que é mencionado como uma pedra que vem sem intervenção humana para destruir governos, que também é mencionado como Arcanjo Miguel, que vem como defensor do povo de Deus, é a respeito do juízo que Deus vai fazer quando ele colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, que ele diz para Jesus. Porque ele deu o trono para ele reinar de verdade, não é algo fictício. É quando os homens, os reis da terra, a raça da serpente, que é sobre um povo, não é sobre uma cobra que subiu numa árvore e que a Eva e o Adão foi comer uma maçã. Pelo amor de Deus, abram seus olhos, abram seus ouvidos espirituais e entendam. É sobre Deus todo o tempo cercar o povo e o povo querer governar-se a si mesmo. Por isso a serpente disse, o que foi que Deus te disse? De todo fruto posso comer, exceto do conhecimento do bem e do mal. Não posso nem tocar e nem comer. Mas ela achou boa e agradável quando ele disse, mas é porque no dia que você comer, como Deus você será conhecedor do bem e do mal. E de fato o saber se multiplicou até os dias de hoje. É sobre o saber, é sobre o conhecimento, é sobre o domínio dos homens. Nenhum ser humano veio aqui para essa terra para brincar de casinha, de ficar rico, de ficar famoso, de play. Aqui não é um playground. Aqui é uma prova que se decide enquanto se vive. O hoje, porque o amanhã não nos pertence. Então, quando os profetas viam aquela corrupção, eles escreveram em lágrimas, em sofrimento. E Jesus conta aquela parábola sobre a vinha, porque a vinha é a terra. E que o pai enviou trabalhadores, prenderam uns, mataram outros. Enviou mais, prenderam uns, mataram outros. Enviou em mais quantidade, prenderam uns, mataram outros. Eu vou enviar meu filho? Mataram e ficaram com as suas vestes. Foi o que fez. Jesus conta essa parábola dizendo, olha, abertamente essa parábola diz, olha, vocês todas as vezes mataram os profetas lá atrás. Vocês já acabaram com eles, prenderam eles em masmorras, prenderam eles em calabouços, deixaram com fome, arrancaram o cabelo deles. A barba, Ezequiel tinha cachos no cabelo. Queriam arrancar a cabeça, os cabelos de Ezequiel, a barba de Ezequiel. Vocês prenderam, mataram os profetas que nós enviamos para a purificação. Vocês nunca enxergaram, mas ele não falava dessa forma, ele falava por meio de parábolas. Por quê? Isaías já havia profetizado que tudo ia ser por meio de parábolas. Para quê? Para aquele que tivesse o espírito da verdade, pudesse seguir a verdade. Onde está em 2 Tessalonicenses 2,9, que fala que por não ouvirem a voz da verdade, foram conduzidos a uma mentira e caíram numa injustiça e foram condenados. Quem é a voz da verdade? A voz da verdade também é o penhor da salvação. A voz da verdade, penhor da salvação, é o selo na nossa fronte, é a nova aliança, que consiste em crer que Jesus é o Filho de Deus. Porém, os judeus da época não acreditaram. Desde o passado, toda a descendência que existiu, filisteus, cananeus, jebuseus, todo aquele povo que existiu, no meio deles alguém acreditava e servia a Deus. Você vai ver isso na história de Noemi, de Ruth. Você vai ver ela não preferir deixar a sogra dela e ficar para adorar a Deus, porque ela poderia ter ido e servir aos deuses de onde ela veio, mas Deus saiu separando um povo que iria adorar independente de qual é a linhagem. Ele estava remanejando aqueles que eram remidos, que ouviam a voz de Deus, porque lá no princípio, lá no Éden, que lá no Éden não é só Éden, Gênesis 3, é Ezequiel 31,
também fala do Éden, e não é só ali, você precisa examinar toda a escritura, porque vai falar do Éden várias vezes. E muitos, até hoje, quando vão ler Isaías 14, atribuem a Satanás. Tudo a Satanás. Porém, eu quero te deixar bem claro. Satanás já está condenado, viu? Existem demônios que estão em prisões eternas até o dia do juízo. Quem está entre escolher o bem e o mal somos nós, enquanto estamos vivos, porque a Bíblia já é clara. Depois da morte, segue-se ao juízo. Seguir-se ao juízo, está condenado quem não crê, e quem crê está salvo. Quando João chega para o povo e diz, olha, eu não estou escrevendo isso aqui porque vocês não compreendem, mas porque vocês têm o Espírito da verdade. Ele estava falando a respeito dos patrícios dele, dos judeus, na época, que não creram que Jesus era o Filho de Deus, por isso eles se foram. E João vai chamar eles, já há muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio. E eles se foram porque eles não são do nosso. E ele diz, quem é um mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Porque não pode ter o Filho e não ter o Pai. Não pode ter o pai e excluir o filho. Era isso que João estava explicando. Olha, eu estou falando isso acerca dos que estão tentando enganá-los. Ao mesmo tempo que João falava, Pedro falava, Paulo falava, Tito falava, todos os apóstolos e os servos de Deus que foram levantados como Timóteo, né, foi instruído por Paulo a não ser conduzido pelos enganos do governo e das religiões da época. Porque eles nunca quiseram largar a marca na testa e na mão direita, até hoje. Porém, a história é muito extensa para se contar em pouco tempo. Eu venho falando desde 2019 com o povo de Deus. Eu estou tentando resumir. Por isso eu falo uma parte aqui, outra parte ali, a fim de que vocês possam abrir os olhos e os ouvidos espirituais. Porque o que eu estou falando aqui é grave quanto ao evangelho que está sendo pregado. Esse evangelho que vocês estão pregando é raso demais. Totalmente distorcido da verdade do que falaram os profetas de Deus. Os nossos antepassados, os profetas antigos, estavam preocupados porque o povo era condicionado a dogmas, a doutrinas que não consistia em tratar a alma. Era de aparência. E eles viam quanto era perigoso não escrever, porque senão, do jeito que eles destruíam as cidades, não sobrava ninguém. Deus, poderoso que é, começou a exilar, permitir as destruições, mas separar o povo como escravo, vendidos a troco de sandália por outros lugares. Foram se espalhar. E quando chega no tempo certo, Jesus vem. Herodes não podia entender na época. José tem um sonho. Foge com Maria. Herodes estava preocupado com a sua cadeira, a hierarquia do seu sangue real, quem que ia ficar no seu trono. Ele lá estava preocupado se um bebê iria sentar lá agora. Ele estava preocupado se esse bebê crescesse, fosse sentar naquele trono, porque ele achava que era sobre trono, sobre território, como vocês, governos do mundo, acham que é sobre território e sobre possuir a terra. O diabo enganou vocês. O dragão, que é Satanás, ele deu poder aos reis da terra. E esses reis da terra vêm cambaleando desde o passado. Os profetas estavam para dizer, olha, vocês estão fazendo as leis erradas. Vocês estão oprimindo o povo, matando o povo. O Senhor vai destruir essa cidade. Aí chega também Ezequiel, olha, Deus vai destruir você. Você está se achando o rei dos mares? Você pensa que você é um Deus, mas você não é um Deus. Você vai morrer. E aí vem Nabucodonosor, destrói tudo, acaba com tudo. Um ano depois. Então as destruições sempre existiu. Deus vai separando o seu povo e o povo, no meio do sofrimento, vai vendo a crueldade que acontece naqueles territórios que até hoje acontece. Vamos prestar atenção, porque isso é importante. Então, o povo foi embora para o Ocidente, para todos os lugares, embarcações, para todos os lugares. Não acha que o Brasil foi descoberto na época que disseram. Porque não é. Porque até hoje, aqui mesmo no Nordeste, tem gravuras escritas em pedras dos fenícios. Puxa aí a história. Então, em todo lugar, o povo lá no passado
Foge, meu filho. É vendido como escravo os etíopes e todos os nossos irmãos do continente africano, principalmente porque a Líbia e o Egito e toda aquela região já estavam por ali, e o povo sempre foi desbravador, porque o ser humano não busca conhecimento somente nessa geração, porque todos sempre foram semelhantes à sabedoria de Deus, porém não como Deus. Semelhança não é ser, é parecer, porque Deus nos deu sabedoria. Então, você vai ver os profetas o tempo todo alertar, Deus espalhar, destruir, e eles, em que tempo, quando? Jeremias chega a perguntar, Senhor, Ananias disse que vai abençoar agora, expiar os pecados de Jerusalém. Diga ao povo que fique lá, plante uma vinha, vão ter filhos, porque é 70 anos que está determinado. Quando Jesus vem, cumpre-se Daniel 9, que vocês ficam dizendo das 70 semanas. Vocês estão pensando que a profanação do templo é a construção do templo de Salomão? Mentirosos. Que lugar vocês pensam de fazer de repouso para Deus? Por acaso a terra é o estrado dos pés de vocês e de Deus junto? A terra é o estrado de Deus. Deus construiu todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. Por acaso Deus precisa de alguma construção de vocês? Que se até os lugares onde era apresentado o holocausto não era feito com ferramentas e era distante das pedreiras, porque Deus nunca quis misturar, mas por causa da dureza do coração do homem, Deus constituiu as leis. Porém, vocês nunca conseguiram compreender as escrituras, já está na hora já, porque a destruição está chegando, e é por isso que eu estou falando com tanta pressa. Porque vocês estão entendendo um evangelho muito fictício, cheio das fábulas dos europeus. Ué, você não conhece a história? Quando Paulo escreve a carta e diz, não só Paulo, lá em Atos, Estevão, quando está sendo apedrejado pelos seus patrícios, que não creram que Jesus era o Filho de Deus, e Estevão estava narrando desde o princípio, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão, na época do Novo Testamento, após Jesus, ele vem puxar lá de trás, assim como eu estou fazendo agora. E narra tudo. O que é que eles fizeram? Rangiam os dentes de ódio para destruir a vida de Estevão, porque não aceitavam, porque não compreendiam o que estava acontecendo ali. Porque eles negavam que Jesus era o Filho de Deus. Porque eles enganavam a população. A mesma coisa se repetiu. E Estevão vai dizer, olha, ele agora está dentro de vocês. Paulo vai dizer, não é sobre construções. Quando estamos em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, principalmente Mateus 24, nós vamos ver que os discípulos vão dizer, mestre, olha essas construções. E Jesus vai dizer, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus vai dizer várias vezes, através de parábola, que ele ia erguer um novo templo. Ele fala para os judeus lá, que vai destruir o santuário e erguer. E eles não entendiam. As escrituras foram feitas para que os filhos pudessem ouvir, compreender, enxergar e entender todas as coisas. Jesus, por meio de parábolas, falava a eles o tempo inteiro, mas eles não tinham como entender. Quando Jesus teve fome, aquela figueira não deu fruto, porque era semelhança, era representação do povo que não creu. Eles não tinham como crer, não tinham como entender e não tinham como deles vir alguma coisa de bom. Mas depois de 42 gerações de Deus remanejar, vem Jesus, que também é comparado com uma videira, porque a matriz principal estava seca, mas veio um ramo, e esse ramo é Jesus, e esse ramo que é Jesus, a partir dele, não por obra humana, mas por uma obra espiritual, faz uma obra na carne. Por isso ele foi concebido em espírito e veio como carne, porque ele inverteu as coisas que os olhos naturais jamais puderam compreender. E vocês estão agora num perigo muito grande, porque vocês estão iguais aos fariseus, líderes religiosos. Vocês precisam ouvir isso aqui que eu estou falando. Vocês precisam começar a atentar, porque eu não estou de brincadeira. É muito sério. Quando eu olho para as escrituras, você vê sobre muita tortura e sofrimento
um povo ser remanejado, porque o seu território do Oriente inteiro, a raça da serpente, se misturou com o povo de Deus e contaminou o santuário. A queda do homem, levando agora o seu corpo a ser destituído da presença de Deus. Aquilo que antes estava, leva o nome de ser destituído, porque todos pecaram. E agora a morte consegue reter o corpo. E não reteve o de Jesus, por quê? Porque ele não tinha pecado. Então ele fez uma obra inverso. Subiu, foi preparar lugar, deixou o penhor da salvação, o selo da nossa fronte, a nova aliança, a nova lei. Não aquela que os judeus carregam até hoje na testa e na mão direita, amarrada. Essa é a marca que eles carregam até hoje. Negam que Jesus é o Filho de Deus. E vocês, do gospel, e vocês, famosos religiosos, ama fazer suas excursões para Israel e abraçar e induzir a humanidade a adorar a criação da ONU, a imagem da besta, porque a ONU é sim a besta dos eventos. Como não poderia ser se ela tem 7 agências que blasfemam contra Deus? Porque são as suas cabeças que regem o mundo. A ONU é um compilado de gerações de reis que existiu no passado, que caíram e que sua hierarquia foram fazendo acordos, casamentos e alianças e estão barro e ferro unidos numa só bandeira de 12 estrelas, a bandeira da União Europeia, representando o que são as 12 tribos de Israel, os que adoram a Deus, apenas a Deus, e não crê que Jesus é o Filho de Deus. Por aí nós temos muitos vídeos de pessoas que moram em Israel, que são judeus, e que não crê que Jesus é o Filho de Deus, e que dão aulas para vocês no YouTube, e que vocês se associam e estão junto como cúmplice, e até hoje matando o povo daquele território que agora só existe uma faixa de Gaza, de tanta matança que já existiu, e que estão atacando todos os territórios, porque a imagem da besta faz com que sejam mortos todos aqueles que não aceitam ela. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices das suas atrocidades, para que não caia sobre vocês o que vai cair sobre ela. Eu quero dizer bem claro aqui, Estados Unidos vai sofrer porque tem um rei poderoso e que é permissão de Deus, pior do que Nabucodonosor, pior do que o reino, como Jeremias diz. Desperte o espírito dos medos, porque essa profecia é para o fim. Este rei cruel, ele vai destruir o trono da besta. Onde é o trono da besta, irmão? Ora, a Europa no passado queria sempre dominar. Você vai ver isso na história e na geografia. Nos seus conflitos de grandes poderes, invadindo terras com suas cavalarias e seus armamentos, condicionando o povo a seguir suas regras e suas leis. E depois que Jesus morreu, o Império Romano, associado a grupos religiosos dali de Israel, com medo de Roma incendiar Jerusalém, fizeram seus acordos, por isso mantiveram presos os apóstolos, e apóstolo Paulo é um deles, que inclusive eu tinha mencionado sobre Estevão e sobre Paulo dizer, vocês tinham medo de que Roma incendiasse Jerusalém, porque estavam preocupados com suas finanças, com o seu poderio, porque não era daquela época apenas que o povo tinha medo de não ter alguma nação poderosa aliada com eles. Desde o passado, se aliaram ao Egito, se aliaram a muitos outros por causa do poder. E não quiseram Deus como rei. Não foi assim o tempo todo? A ponto de Deus dizer, não é a você que estão rejeitando, é a mim que eles rejeitam. Eles querem um Deus, um rei como todas as outras nações, porque nunca esperaram um rei de fato.
Porque sempre personificam a escolher alguém para governar. Isso foi no passado, isso foi no futuro, na época de Jesus, e depois que Jesus subiu ao céu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, começaram a perseguir os apóstolos, e aquele império romano possuiu a terra, suas embarcações desbravou o ocidente, o continente inteiro africano e todas as regiões da terra. E é claro que eles não podiam mais manter homens vendidos como escravos até hoje. Imagina hoje você ter que uma pessoa ser paga para ser escrava sua. Não podiam, as gerações estavam mudando. Você não podia vender pessoas como animais, que era o que eles faziam, não é? Você não podia mais matar cristãos que creram em Jesus Cristo no Coliseu. Não dava, não dava. Então, astuto que a Europa caída, Império Persa e Grécia, como Daniel diz para Gabriel, eu estou segurando o reino da Pérsia até agora. Mas quando eu saí vendo a Grécia, ele estava dizendo, olha, eu estou segurando o reino da Pérsia, senão ele destrói todos vocês. Só que quando eu saí vendo a Grécia, mas ele vai e avisa para ele, no final, vem Miguel como defensor do seu povo. Por que ele disse isso para ele? Porque Daniel viu o fim. Daniel ficou tão atribulado por causa das visões que ele via à noite em cima da sua cama, que ele jejuou e se absteve das coisas que ele mais gostava de comer para que Deus falasse com ele. Então o anjo Gabriel vai e diz para ele que aquilo se referia ao povo dele que estaria no final, mas que justamente no final esse povo iria compreender o que se passa de verdade. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor, por toda essa cegueira desse povo. E que o anjo, que é mencionado como pedra, como a rocha, como o anjo Miguel, é Jesus, que vem pisar o lagar. Por isso os reis da terra diz lá em Apocalipse, e não só em Apocalipse, também lá no livro dos profetas, vai dizer, caia sobre nós montes e rochedos, e nos esconda da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Por isso ele vai destruir governo de barro, de bronze, de ferro, de ouro e todos os governos. Sabe por quê? Porque a consumação de todos os séculos é a última geração que vai ver os céus se abrir, Deus e Jesus sentado à sua direita, e todos os que creram, de Ezequiel 37, porque essa promessa não é para a prosperidade, mas é o exército dos céus que foi pisado, que também está completado lá em Daniel capítulo 8, que diz que tem um tempo, tempos e metade de um tempo, porque um santo pergunta, até quando o santuário será pisado aos pés por causa do exército dos céus que foi pisado? Até um tempo, tempos e metade de um tempo. Até que o santuário seja purificado. Está lá em Daniel 8. Aleluia, que se completa também em Ezequiel 37, Apocalipse 11 e em toda a profecia. E que vai dizer, e agora não subsistiremos, porque vão ser encontrados nu, sem a presença do Espírito de Deus. Quando Deus lá no Éden olha para o ser humano e encontra nu, é porque a presença do seu Espírito foi retirada. Aquele que traz vida ao corpo, como Paulo menciona em Coríntios. O mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que há de vos vivificar no último dia. É o Espírito de vida que foi excluído, tirado do ser humano. E que não tinha como sangue de bodes, de carneiros, de animais, de ovelhas purificar. Mas o sangue do remanescente, do descendente, do ramo da videira, que foi enxertado e através dele fez uma obra silenciosa, espiritual, de dentro para fora, igual foi concebido no útero de Maria, de dentro para fora. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo de Deus abrindo os nossos olhos, tirando a escravidão do sistema governamental e religioso. Gabriel diz para ele, mas na minha luta contra eles,
não há ninguém senão o arcanjo Miguel, que vem como defensor do povo de Deus. Quanto a ti, Daniel, tu repousarás, sele o livro, porque isto é para tempos distantes. Tu dormirás, e no último dia tu se levantarás para receber a tua herança. Porque Daniel ficou maravilhado com o início de Daniel 12, que diz: uns levantarão para a vergonha e horror eterno, e outros para receber a herança, quando ele vê o arcanjo Miguel vir como defensor do povo. Ele diz: que maravilhas são essas, e quando isso sucederá? Ele vê um anjo levantando as duas mãos para cima, no rio Ulai, e ele diz: olha, tempo e metade de um tempo, o mesmo de Daniel 8, que era um tempo determinado para expiação. E é justamente esse tempo que depois que Jesus ressuscitou, que foi para o céu, ele deixou determinado um tempo de purificação para entender o que acontece aqui no terreno, para poder entender as coisas espirituais. Porque se você não entende o que acontece aqui na terra, você não pode entender as coisas espirituais. E as coisas da terra que eu quero te dizer e te explicar, para resumir tudo isso que eu tento falar aqui nestas lives, porque é muito extenso, levaria muito tempo para explicar, mas que eu tentei resumir para você, diz o seguinte: a Europa saiu com as suas embarcações por todos os continentes, tomando seu poderio, porque, junto com aqueles que não creram que Jesus era o Filho de Deus, começaram a implantar o seu sistema romano. No passado, as pessoas tinham que até aprender algarismo romano, algumas coisas romanas, aceitar as suas esfinges, suas misturas com o Egito, com outros deuses, seus postes da deusa Acera, que até hoje tem por aí nas praças, suas imagens ocultas que revelam coisas obscuras, as esculturas que eles criaram, e mataram indígenas, impuseram o seu sistema religioso, seu idioma, em cada lugar, tomando conta de todos os territórios. Então depois, em algum determinado século, que agora eu não lembro, daqui mesmo do Nordeste saíram dois, que eu esqueço o nome todas as vezes, e foram para a extensão, que hoje é os Estados Unidos. Parte do seu poderio de judeus e do povo europeu, que também era judeu, e que todas as crenças juntas, por meio de acordos e alianças, em 1948, cria-se a ONU. Em 1947, se eu não me engano, em 1948, faz uma imagem. Porque a besta são governos. São 12 poderes das 12 estrelinhas da União Europeia. E que quando a rainha saiu, que morreu, aquele círculo das estrelinhas se abriram. E agora não se fecha mais. Estão como barro e ferro brigando. Mas lá atrás, esses acordos vingaram. E aquele império europeu não dava para ficar de pé. Nem todos os impérios que existiram, porque os tempos foram mudando, as pessoas foram morrendo, envelhecendo e mudando muitas coisas. Também não dava para estar matando, como eu disse, gente no Coliseu. E nem estar vendendo o ser humano com coleirinha, como faziam. Porque existiam pessoas boas no meio deles que sempre lutavam pelas causas dos pobres, inocentes e órfãos e viúvas. Que não estavam preocupados com dogmas, rituais e religiões e nem com vender toda a herança que tinha, porque estava perto de sucumbir, e as igrejas diziam que tinha que doar toda a sua fortuna para manter as construções. Sempre foi assim. E é claro que eles fazem um Egito, uma Sodoma, uma extensão
é os Estados Unidos. O trono da besta. A casa da ONU. Estados Unidos, ONU, é uma coisa só, com a Europa. Em 1948, eles constroem, eles criam a sua imagem. E o mundo adora. E o mundo se prostra. E a imagem da besta faz com que sejam mortos. Grandes, pequenos, livres e escravos. E seja posta uma marca na testa e na mão direita. E até hoje, vocês estão esperando um chip na testa e na mão. Quando, na verdade, vocês estão aprovando todos os crimes que os mártires... Por que no Ocidente não tem mártir? Muito menos nos Estados Unidos. As nações da Terra reinam. E os dominadores, principalmente. Mas o povo do Oriente tem sido a escória do mundo. E o que é que a mídia diz a respeito deles? Que são todos terroristas, não é? Engano seu. Porque numa favela, todo mundo não é traficante. Tem gente de bem. Inclusive, eu recebi novamente de uma outra irmã que casais de pastores, de missionários que ela conheceu, estão indo agora de novo para lá, para a Palestina, para aquelas regiões lá, que lá tem igrejas cristãs. E ela relatou que eles chamam o pessoal do Ocidente de idólatra, porque crê em Deus, em Jesus, mas não crê em Deus. Como foi que ela falou? Eles creem em Deus, em Maria, em Jesus. Alguma coisa, ou não crê em Jesus, eles confundem, chamam o povo de idólatra, porque lá tem cristãos que creem que Jesus é o Filho de Deus, até porque quem pregou o evangelho na ilha de Chipre, na Turquia, em todos aqueles continentes, foi Paulo, não foi vocês, pastores. Lá atrás, Jesus instruiu muito bem todos os apóstolos. E os apóstolos apregoaram o evangelho por toda parte. E antes dos apóstolos, todos os profetas também. Então aquele povo, tem gente lá que crê que Jesus é o Filho de Deus. E o que todos eles dizem, dos que creem, é que os judeus que vivem na prática do judaísmo, da lei de Moisés até hoje, são os que cospem na cara dos cristãos, os que matam e os que cometem tamanhas atrocidades. E que são eles que pedem um Messias. Inclusive, estão muito contentes com Donald Trump. Até porque o Donald Trump disse que vai destruir todo aquele lugar e levantar um só lugar, porque Israel merece ter o domínio da terra. Só que vocês acreditaram nos reis da terra e foram enganados. E se não ouvirem o que eu estou dizendo, vão lamentar. Sabe por quê? Vão dizer: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, que operamos milagres e prodígios? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Imagina você passar a vida toda vendo milagres, prodígios, expulsou até demônios, alcançou grandes coisas, e ouvir de Deus: não te conheço. Sabe por quê? Porque rejeitou a nova aliança. Eu não rejeito, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você é cúmplice de Babilônia?
Cadê a Babilônia hoje? Que a Bíblia fala o tempo inteiro, desde Gênesis desde o início até Apocalipse. O livro de Apocalipse é um resumo do livro dos profetas, tá? Que João viu toda a visão dele foi relacionada com o que os profetas avisavam a respeito do tempo do fim. Porque os profetas não profetizaram só para aquela época deles, não. Foi para gerações e gerações futuras até a do fim. Então, sai dela, povo meu. Porque nesse momento, nossos irmãos cristãos que moram na Líbia estão perdendo seus parentes. Jovens palestinos sem seus pais, crianças sem pai, mutilados, abusados sexualmente. Porque os soldados de Israel, eles dizem que eles vão herdar a terra. Que amor é esse, não é? Que muitos de vocês cristãos, quando vê dizer Donald Trump que vai destruir toda Gaza, para se juntar com o Egito e construir um lugar só para o Estado judeu não ser mais só aquele pedaço, mas ser todo o lugar, vocês foram de fato enganados. Eles matam cristão até hoje. Nunca deixaram de matar. Não só tem 76 anos que acontecem essas destruições naqueles territórios. Eles são mártires o tempo inteiro porque creem que Jesus é o Filho de Deus. Nós que fomos espalhados e viemos de uma hierarquia da descendência dos que fugiram, é que podemos hoje, através da obra que Jesus está fazendo, conseguir. Mas aqueles que são perseguidos não têm oportunidade, quase não têm oportunidade, porque tem a língua arrancada, os órgãos arrancados. É porque o sistema não vai trabalhar para o bem. Infelizmente, a maioria de vocês seguem pastores, são ouvintes de pregadores, amam lives de QR Code para dar Pix, para buscar prosperidade com isso, cultos da prosperidade, de cambalhotas, saltos e gritos, uivos de felicidade. Enquanto os nossos irmãos, que são mártires, estão sofrendo e tudo que eles querem é sair de Gaza e da Líbia. Porque não aguentam mais ser oprimidos por um povo que diz que vai herdar a terra prometida. Quando, na verdade, a terra, esta, inteira, a Bíblia diz, que no dia que o Senhor aparecer, ele vai destruir quem destruiu a terra. Logo, quem que está destruindo essa terra, então? Se ele diz que vai destruir quem destruiu a terra. São os reis. E que vocês vivem disso. Eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está lá. Só que lá em Lucas 17, versículo 20 e diante, quando os fariseus chegam para perguntar a Jesus que sinal haverá da vinda dele, ele diz que nenhum. E não é a única vez que ele diz, porque ele diz, nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera. Senão, o de Jonas, qual era o sinal de Jonas? Arrependimento. Porque Nínive inteira se arrependeu. Inclusive, Jesus vai e diz assim, Cafarnaum e Judá. Você pensa que subirá ao céu? Digo, descerás ao inferno. Porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que eu fiz aqui, eles estariam de pé até hoje. Mas sabe por que não? Porque não se arrependeram. Então não tem nenhum sinal. Jesus diz lá para eles, fariseus, em Lucas 17, versículo 20 e diante. O meu reino não vem com visível aparência. E nem dirão a vocês, eis está aqui, ele está ali. Não vão e não sigam essa gente. Em outros capítulos, lá em Mateus 24, em Lucas 21, Marcos 13, ele vai dizer, para tomar cuidado com esses sinais. Que inclusive nós vamos ver em Apocalipse dizer, que sinal até fogo cairá do céu, que se possível fosse, enganaria os eleitos. Porque o dia em que Deus vai permitir a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que o que ele viu foi destruição, e que inclusive João viu e está escrita em Apocalipse 9, na sexta trombeta, vou pegar aqui.
Se esse resumo que eu estou fazendo aqui você não entender, eu sinto muito. A sexta trombeta, que é a terça parte ser destruída, que inclusive é mencionada várias vezes no livro de Daniel e todos os outros profetas anunciam a respeito da destruição, que inclusive Jeremias diz uma destruição tamanha que está determinada sobre toda esta terra. É o dia em que Deus vai dizer, pode pisar o lagar. É o dia que a pedra sem intervenção humana vem para destruir todos os reinos. E nenhum reino, como diz em Daniel capítulo 7, versículo 23 em diante, será dado a outro rei, senão Jesus. Portanto, eu não estou esperando Bolsonaro, nem Lula, nem Donald Trump, nem Putin, nem Xi Jinping da China, nem de país nenhum. Eu estou esperando o Senhor dos exércitos dos céus, dos exércitos de anjos, que são os seus filhos, que é a Nova Jerusalém, que ele preparou e que hoje eu, e não só eu, mas tem muita gente espalhada nos 4 cantos desta terra que enxerga como eu enxergo. São poucos, porque não são muitos que serão escolhidos, chamados. Quer dizer, muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Se você continuar nessa cegueira, vai ser perigoso demais, porque hoje eu entendo, pela misericórdia e graça de Deus, eu não mereço. Mas se eu disser que eu não queria, claro que sim, Senhor. E eu agradeço por não estar esperando um Bolsonaro, um Donald Trump, como vocês fizeram. E sabe o que mais? Antes dos Estados Unidos começar a dizer, pastores, dizer que Donald Trump é como Jeú, muito antes, muito antes, Deus me deu uma revelação, a qual o Senhor me fez subir num monte. E eu vi um homem com um cajado vestido de branco e dizia assim, apresse em subir para terminar. E não olhe para baixo, porque baixo estava tudo destruído. E eu me apressava escalando a montanha, faltava um pedacinho de meio tempo. Se temos um tempo, tempos e metade de um tempo, meio tempo. E eu subia, e quando eu subia, ele dizia, termine de ler o que você está lendo. E ali ele falou várias coisas, que não é para o povo daqui, porque é para o outro grupo fechado, onde eles estão ouvindo a leitura. E se você quer saber, comece a ler de Gênesis até o livro de Jó. Você pode botar para ouvir a Bíblia e ler ao mesmo tempo. Ouvir a palavra de Deus. Faça isso. E quando ele me diz, haverá dias de Jeú na terra, será muita destruição e morte. Sabe por que Deus vai permitir? Porque, lamentavelmente, no passado, quando aquele grupo romano de poderio governamental, mas os grupos religiosos, que tanto os apóstolos alertavam que eles tentavam levar eles para as práticas antigas da lei, matavam, levavam o sinédrio para ser julgado, apedrejado até a morte, como foi Estevão, como foi degolado Paulo, e todos os outros apóstolos sofreram torturas até a morte. Eles também perseguiram o povo que ali confessava que Jesus era o Filho de Deus, até os dias de hoje. E esse povo que tomou o domínio daquele território, é tanta coisa que eu acabo me confundindo. Isso é guerra no mundo espiritual, para vocês não escutarem a verdade, porque é tanta informação, eu acabei me confundindo aqui, do que eu iniciei falando. Vamos lá, eu vou começar de onde der, porque eu não lembro exatamente do nicho que eu puxei, porque é muita informação. Sim, dias de Jeú. Então, por eles invadir o povo, não continuaram tendo Coliseu mais, mas mudaram o tempo e eles continuaram perseguindo. Então o povo recebeu o quê? Quando o tempo foi mudando e fizeram um acordo de Constantino, não tinha mais questão de Coliseu, mas de predominar denominações, construções de igrejas para se aliar aos governos. Tanto é que você vai ver na carta de Constantinopla, do acordo que foi feito, que ele diz para o povo não fazer adivinhações, que eles chamavam as profecias de adivinhações, que era, por exemplo, como Daniel tinha visões e revelações, que eles chamavam aquilo de adivinhações.
Então, eles, no acordo da Carta de Constantino, diz para se associar ao governo, e aí eles deixavam construir as igrejas. E as igrejas foram feitas como um coliseu hoje a céu aberto, onde as pessoas buscam mais prosperidade, bênção e paz, aqui no Ocidente, nos Estados Unidos também, na América. E lá, nesse território, grupos terroristas. Como foi construído esses grupos terroristas? Esses grupos terroristas foi construído filhos que ficaram sem seus pais, vendo mães sendo violentadas, abusadas por soldados, pais sendo mutilados, irmãos vendo toda a destruição, e muitos deles cresceram ódio no coração. Porque os governos do mundo sempre causaram domínio sobre aquele Oriente. Então ali foi gerando ódio e fazendo-se um grupo de pessoas para vingar a morte dos outros. E assim foram existindo grupos e grupos de defesa e com muito ódio do Ocidente e da América e dos outros, porque eles sempre foram tratados como uma escória do restante da humanidade. E através disso, o sistema aplaudiu, porque agora é um gancho de um anzol para pescar uma destruição. E todas as vezes que alguém mexe na imagem, na criação que eles fizeram, vem a destruição para o povo. E agora temos a situação em de que vocês chamaram eles de Jeú. De fato, ele vai fazer. Porque Deus me mostrou na revelação que haverá muito sangue derramado. Não seja cúmplice disso. Porque é isso que eles vão fazer com aqueles territórios. Para erguer uma pirâmide oculta. Porque Deus também me mostrou Israel e Palestina se juntando em todo aquele território e faziam um triângulo, uma pirâmide. E não demorou. Passou uns meses, sim. Demorou, foi ano passado. Demorou. Mas esse ano, eu vejo o Benjamin Netanyahu com um mapa do Irã e do Iraque, todo pintado de preto, que eu já mencionei aqui em lives, dizendo que lá é abominação e que o Egito é bênção. Eu nunca vi na Bíblia, em momento algum, dizer que o Egito era bênção. Porém, nós estamos numa nova aliança. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus será salvo. Quem não crê está condenado. Só que, se ergue um homem que o mundo, até o Ocidente chama Donald Trump como alguém importante, e que vai dar poder mais ainda à sua imagem, que é Israel, criada pela ONU, todo o poderio da Europa, junto com os Estados Unidos, terminar de destruir o poder do povo de Deus. Só que eu quero te dizer o seguinte: quando terminar de destruir o poder do povo de Deus, virá uma destruição tão grande, tão grande, tão grande, como nunca houve, jamais haverá. E se Jesus não tivesse feito aquilo na cruz do Calvário, nenhum de nós se salvaria. Mas por causa do que Jesus fez, nós vamos ser tirados desta terra. Porque é este povo que eu era criança, já se falava em destruição na Palestina inteira. Ela não era aquele pedacinho não, minha filha. Aquele território todinho de Jerusalém, Israel, Cafarnaum, Judá, todas aquelas cidades, toda aquele Líbia, todo aquele território, todo, pela Bíblia, você sabe que era o povo de Deus, misturado com quem não era povo, até os dias de hoje. Não só ali. Na Coreia, no Japão, no continente africano, no Brasil, na Venezuela, em qualquer lugar desta terra, tem gente que serve a Deus e crê que Jesus é o Filho de Deus, e tem gente que não serve a Deus, que declaradamente serve a outros. Cada um tem um livre-arbítrio.
para escolher o que quiser. Porém, a Bíblia foi muito mal interpretada por vocês, líderes. Porque a obra, ela é espiritual. Porém, precisa se discernir carnalmente. O dragão, que é Satanás, ele deu poder aos reis da terra. Assim como ele ofereceu Jesus, mas Jesus não quis. Somente a Deus adorará e somente a ele prestará culto. Porém, os reis da terra sempre preferiram outros deuses, assim como o faraó e tantos outros. Não é diferente o povo que entregou Jesus no Sinédrio para ser julgado e condenado até a morte, por medo de Roma incendiar. Mas é claro que Deus permitiu tudo isso. Isso era um plano de Deus para haver salvação para os outros, porque a terra estava toda contaminada. E aí uma outra história para a gente se aprofundar, mas voltando a esse assunto, quando Jesus espalha os apóstolos e esse evangelho é disseminado em todos os lugares como uma semente, hoje existe um povo assim como eu, que entende que os meus irmãos estão sendo mártires até agora, por não negar que Jesus é o Filho de Deus. E que nós somos as testemunhas. As duas oliveiras e os dois candelabros da casa de Israel. E que eles vão ouvir de nós, como Deus disse para Ezequiel. Vocês vão ver eles voltar com a conduta irreprovável. Porque quando Deus me deu um sonho há 1 ano atrás, a respeito do Benjamin Netanyahu, que eu via os animais junto com ele, e ele tinha um corpo de leopardo e a cabeça era do Benjamin Netanyahu, ele vinha e dizia, eu queria lhe destruir, mas eu não posso. Porque tem um tempo determinado. Porque você tem um reino, e se eu tocar em você, eles descem. Mas quanto aos seus irmãos, por não ter ouvido, eu vou tocar fogo em tudo. E hoje eu entendo esse sonho, de acordo com as escrituras. Porque qualquer sonho que não esteja de acordo com as escrituras, ele é anátema. Mas olhando para as escrituras, eu entendo que o Senhor vai permitir esse sofrimento para a abominação da desolação. Por muitos deles ter guardado o ódio e não o amor. Porque o amor de quase todos se esfriou. Ao ponto de não crer que Jesus é o Filho de Deus, tamanha corrupção que existiu no passado lá no Oriente, com tantos grupos criados terroristas, eles foram obrigados a negar a sua fé, presos, torturados, humilhados. Muitos deles desistiram de acreditar em Jesus. Mas existe ainda poucos deles que lá estão. E que todas as minhas orações são: Pai, por favor, cumpra o que disse a Ezequiel. Que eles vejam. Então, eu tenho certeza que está chegando a hora em que quando a tortura de Jeú chegar, eu verei esse dia em que pelas embarcações, o continente africano e o Ocidente haverá de ver eles vêm para cá. Será dias terríveis, mas ao mesmo tempo nós temos o dever de alertar sobre Yeshua, o Filho de Deus. Esta é a oportunidade, porque eu verei, assim como vi numa visão, toda a terra numa grande escuridão. E o mapa do Brasil se reduzia e ficava pequenininho e reluzia igual ouro. E também verei o que o Senhor me mostrou em 2017. Um grande
terremoto, rachando o continente africano de um canto a outro. Este será o último dia. Portanto, quando isso vier a acontecer, que os pássaros virão sentido contrário ao oceano, este é o último dia a qual Daniel viu, meus irmãos, e eu não compreendia ainda. Este é o dia do fim. Por isso, lá em Lucas 17, que diz que o Senhor será como nos dias de Noé e nos dias de Ló, que ele diz para não olhar para trás, não e vai lá mencionar em Mateus e nos outras partes do Evangelho, não desça para buscar a capa, quem está no campo não volte para buscar as suas coisas, não olhe para trás, como disse também referindo à mulher de Ló, é porque neste dia é o dia de tudo isso, é o dia da abominação da desolação, porque quando terminar de destruir o poder do povo de Deus, a besta que surge do abismo fará guerra contra os santos e os matará. Está escrito isso em Apocalipse, isso na Bíblia inteira, e a gente não entendia, mas hoje eu entendo. Por isso, nos dias de Jeú, nos dias da destruição, de Apocalipse 9 também, de Apocalipse 13, é justamente esse dia da oportunidade. Então, eles verão que foram enganados, assim como nós também fomos, mas nós vamos fazer isso aqui. Elohim. Eu verei os meus irmãos, os que creram que Jesus é o Filho de Deus. Vim! E vocês vão lembrar, vocês que zombaram das minhas lives, vocês que não ouviram o que eu disse. Então o Senhor disse, não ouvirá mais as suas músicas e os seus cantos, suas festas e casamentos, lugares onde os reis da terra se banqueteavam e faziam negócios. Sabe Babilônia lá de Apocalipse? Então verão a fumaça e o seu fogo, oh, como foi destruída em um só dia. Você que arrasava as cidades, também fala sobre ela em Isaías 14, Ezequiel 28. E aqui. Capítulo Apocalipse 17, versículo 16. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta e eles a deixarão devastada e nua. Por isso eu digo, quem estiver nos Estados Unidos pode sair, viu? Vocês não vão entender isso, né? Peça ao Senhor entendimento. Porque a Bíblia diz depois da escuridão vem os 3 ais. Apocalipse 8:12. Nós estamos no 4º e vai entrar o 5º. E o 5º diz: o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o reino da besta ficou em trevas. Cadê o reino da besta para vocês, pregadores? Quem é o reino da besta? Estados Unidos. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Blasfemaram contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras. Caiu grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês.
porque os pecados dela se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das suas injustiças, das injustiças que ela praticou. Em outras traduções muito mais antigas, vai falar dos homicídios e crimes. Ela dizia: quanto a si mesma ela glorificou em sua luxúria, dê a ela de igual modo a mesma medida. Pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto, por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome. Ela será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Lê tudo. Saiam da Europa. Não precisa, né? Todo mundo vai ter que sair. As pessoas vão pegar os barcos, tentar sair pelas embarcações da Europa. Estou dizendo e é verdade. Toda a Europa, Estados Unidos e o Oriente. O que vai restar? África e aqui, Brasil. Capítulo 14 de Ezequiel. Ezequiel ouve de Deus. Ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem seus filhos, nem sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens, a peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta, as suas ações. Vocês saberão que não foi sem motivo que eu fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Agora eu quero ler Isaías 58. Grite em plenos pulmões, não se detenha e erga a voz com uma trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó os seus pecados? Mesmo neste estado ainda me procuram, dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos? Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia de que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum, o dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? E por que vocês até hoje estão aplaudindo o que Israel está fazendo com o povo do Oriente? Todinho lá. Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres, desabrigados, vistam os que encontrarem nu e não voltem as costas ao seu semelhante?
Se fosse vocês, vinham os shorts que tenho no YouTube, todos eles que eu pego de uma página da Amirá. Eu sigo várias páginas da Palestina desde o outubro do ano passado, quando começou aquela destruição com crianças lá, em Gaza. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor, porque filhos de Deus não têm prazer em injustiça, não. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo do ameaçar e a linguagem ofensiva, se abrirem o coração aos famintos, socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os ossos, vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Mas até agora não está habitável. Só a parte que a ONU criou, que serve discussão do povo, da turma do gospel, que inclusive vão fazer o show da virada. Mas para a Palestina não vai ter show da virada. Não é? Vocês vão pegar seus aviãozinhos, uns vão para a Flórida, para a casa da ONU, trono da besta, que agiu durante 3 anos e meio. Inclusive a OMS disse, no dia 5 de maio, quando ela encerrou a pandemia, a OMS, aquele homem lá, nós agimos, foi ele, não foi eu que disse, nós agimos durante 3 anos e meio. A ONU é a nossa pedra angular, blasfemando, né? Porque a pedra angular é Jesus. Mas os construtores rejeitaram, né? Eles são os que estão na cabeça do mundo, né? Os 12 poderes do mundo. Enganou você direitinho, viu? Porque a Bíblia diz que o dragão, a besta e o falso profeta fariam isso. E é verdade. O dragão, que é Satanás, a besta, que é os governos, e o falso profeta, que é aquele cordeiro de Apocalipse que vem falando como cordeiro, mas é o dragão, é aquele que diz que são em nome de Deus. A imagem da besta. É muito triste isso. Eu não canso de ver aquele dia que eu fiz a videochamada para o rapaz que mora na Palestina. Ele mora em uma tenda, horrível o estado que ele vive. Todos os irmãos dele, a família, ele chegou a se prostituir para poder comer. É horrível. Tem muito sofrimento naquele lugar. Enquanto o povo da Palestina está sofrendo, por que tanto ódio, não é? Por que tanto poder, tanto armamento, armas nucleares, tecnologia, e não acaba com isso? Porque não quer. Porque só está faltando terminar com o poder do povo de Deus. Quando terminar, aí vem o fim. Você pode se preparar. Porque quando você ouvir que vão destruir todos os terroristas, que eles dizem que ali são crianças que estão morrendo. Procura saber, não fica sendo notícia de pastor, e nem de igreja, e nem de mídia, não. Vai procurar ver no Instagram, tem muitos documentários a respeito da realidade da Palestina. Deixa de ser ouvido de trouxa. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos. Agora, lá no versículo 13 diz: se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado e se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e o santo dia do Senhor digno de honra. Nós sabemos que quando Isaías falou isso, eles viviam na lei do sábado e hoje nós estamos na nova aliança. Nós agora estamos no descanso, porque não somos mais escravos do sistema governamental e religioso. Mas para quem ainda vive nessa escravidão, tá na lei, né? Cuidado, porque se você errar um tio, uma vírgula da lei, não cumprir,
Você que aí voltou para o judaísmo e não crê que Jesus é o Filho de Deus, vai ser julgado pela lei. Se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e os farei cavalgar sobre os altos da terra e sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor disse. E outra coisa que eu vou terminar a live agora, ver se vocês param de pegar o livro de Isaías e o livro de Ezequiel, o livro dos meus irmãos, e fazer os videozinhos no YouTube e no Instagram e colocar assim, nossa, o deserto do Negueb está florindo, ali sempre teve esses altos e baixos, floriu, ora tem água, ora não tem. Para de pegar videozinho de, o mar morto tá tendo vida, não sei o que tá. Cuidado, tá? Porque a promessa é espiritual. O lugar seco é o coração do ser humano. A terra seca e sedenta é o coração do ser humano. A alma, a salvação da alma. O Senhor não veio para purificar o território lá, não. Quem fala assim são aqueles que estão fazendo o plano do sistema, tá? Para enganar vocês. Presta bem atenção, porque tá assim no Instagram de gente que pega, olha, floriu, tá se cumprindo a profecia de Ezequiel, a profecia de Isaías, olha, o mar morto tá tendo vida. Meu Deus. Os servos de Deus não escreviam a Bíblia abertamente, os livros abertamente, não. Eles nem podiam. Eles tocavam fogo, rasgavam, matavam, prendiam. É tudo enigmas, parábolas. E quando ele vai se referir a lugar que não tinha frutos, que começou a ter vida, se a gente dependesse de Benjamin Netanyahu, de Donald Trump, de qualquer presidente, de qualquer governo deste mundo, para construir uma Israel enorme, Jesus não precisava morrer, não. Nem ressuscitar. Nem ir preparar um lugar. Inclusive, ele disse, senão eu não tinha dito. Eis que eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, senão eu não tinha dito. Presta atenção, a não ficar aí enganado. Deus abençoe. Se fosse uma live de prosperidade, tinha milhões e milhões de pessoas lá. Não tem problema. Eu verei tudo isso que eu disse aqui. Sabe por quê? Porque desde 2001, desde 2004, na verdade, eu venho vendo tudo que Deus me mostrou acontecendo. E a partir de 2019, as pessoas que me seguem desde a época do Facebook, vêm vendo junto comigo, porque eu tenho relatado. Até o céu mudar de cor. Só falta agora o arco duplo. O buraco no céu. Como um 3D. Não é arco-íris não, tá? É o dia que está prestes à destruição. E verei também os pássaros voando em sentido contrário ao oceano. Mas não é passarinho, não. Se prepara. Porque nós temos que sair antes do dia da escuridão. Porque os reis da terra têm um mal contra o povo. Porque eles dizem que a terra é deles. Vou encerrar.